Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Alliance Consultoria. Eu sou a Daniela Lima, sou especialista SAP Ariba. A Alliance Consultoria é uma empresa de 34 anos no mercado, parceira da SAP, especializada em algumas soluções e áreas, né, dentro das empresas. A gente é responsável pelo desenvolvimento dos principais softwares de fiscal no Brasil. Fazemos implementação de SAP Ariba, áreas fiscais, e também temos um software de Comex 100% integrado, primeiro 100% integrado ao SAP. Então, a Alliance Consultoria cuida não só da implantação, né, desse software, principalmente do SAP Ariba, como também da sustentação deles, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? AMS, suporte. Nós temos uma gama de soluções para produtos SAP, então, desde a parte de implementação a desenvolvimentos em BTP, vocês vão escutar falar em BTP no futuro, que é a plataforma de desenvolvimento da SAP. E a gente está aqui hoje para trazer conteúdos enriquecedores, né? Ao longo aí de todos os podcasts da Alliance, a nossa expectativa é que vocês tenham conteúdos bons, enriquecedores, para o gerenciamento de negócios de vocês, eficiência. A gente quer trazer aí de diversas áreas assuntos que vocês possam levar para o seu dia a dia, para oferecer insights e resultados eficientes para vocês. Então, espero que vocês gostem de todos os conteúdos. Hoje a gente vai falar bastante sobre o suporte. Espero que vocês continuem com a gente. Bom, vamos nos apresentar. Érica, Eveline, bem-vindas. Fiquem à vontade. Olá, Dani. Um prazer estar aqui nesse podcast. Né? Meu nome é Érica Amaral. Eu exerço agora na Alliance a função de gerente de AMS, né? Mas a minha trajetória profissional, eu tenho mais de 20 anos de carreira em gestão de projetos, né? Gerenciei ao longo dessa jornada projetos de alta complexidade aí nos diversos clientes de médio e grande porte aqui no Brasil. Na Alliance já estou há 7 anos, eu entrei também como gerente de projetos e há 3 anos eu assumo a área de AMS, né, como equipe robusta, qualificada, é uma equipe extremamente multifuncional. Dessa equipe que eu gerencio, cada um tem uma expertise, né, porque são diversos softwares diferentes, né, mas alguns softwares se complementam, como a Ariba com SAP ou Fiscal com SAP, né, então algumas equipes são multifuncionais que atendem mais de um suporte, a mais de uma ferramenta. Bacana, obrigada, Eveline. Bom, eu sou a Eveline Vitória, faço parte do time da Alliance há mais de um ano. Comecei em compras, né, como compradora, fiquei user, acabei ali me interessando pela ferramenta, enfim. E hoje estou aí fazendo parte do time do time da Érica, focada em MS, né, dando suporte ali para os fornecedores e participando de algumas implementações também. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos falar de AMS. A gente fala bastante, né? AMS, a gente escuta bastante. Érica, o que é AMS? Vamos desmistificar aí essa palavra. A pergunta de várias pessoas, né? Porque é uma sigla em inglês, né? E às vezes não está tão internalizado dentro do nosso dia a dia. A AMS é Application Management Service, então é serviço de gerenciamento de aplicação ou de aplicativos, né? E pressupõe que seja uma área de suporte técnico, né? No nosso caso, a gente fala técnico e funcional, porque temos os dois caminhos, né? E ele pressupõe que você deixe o ambiente do cliente com alta disponibilidade, estável. Então, eu sei que existem vários tipos de AMS, né? Aqui na Alliance a gente fala bastante sobre o AMS estratégico. O que seria o AMS estratégico? Explica pra gente. Hoje em dia está muito na moda você sair plugando um monte de palavrinhas aqui e ali, né? Tem os influencers e tudo vira estratégico, RH estratégico. Gourmetizado, né? Gourmetizado, né? O financeiro X e tal, né? E também tem a história do AMS estratégico, né? Só que muito mais do que colocar plugar ali um sufixo da moda é lidar com o dia a dia, né? O AMS por si é fazer ali seu suporte, né? A sua ferramenta, né? O seu usuário final. Abre um chamado, você responde o chamado. Então, ele é reativo. Quando a gente pluga a questão do estratégico, é entregar para o cliente muito mais do que isso, né? É fazer uma análise muito mais preditiva. E esse preditivo é um leque que você abre para diversas coisas, né? Então, no nosso caso aqui de aplicações, eu tenho toda uma parte técnica, sistêmicas, né? De banco de dados, de outros softwares satélites que são ali componentes do aplicativo principal, né, que muitas vezes você fala, eu só dou suporte no aplicativo principal. Só que aí você tem toda uma base, né, que suporta aquele aplicativo de diversos componentes. Não vou ficar citando aqui os componentes porque a gente tem diversas aplicações, né, mas a expertise de gerenciar toda uma equipe que tenha conhecimento nos diversos componentes satélites, né, a gente fazer essa análise preditiva, cuidar de eventos que podem vir a acontecer, né.
tanto do lado técnico como também do lado funcional, é o grande desafio do AMS estratégico. Entendi, é um diferencial. E a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então, qual é o maior desafio que você enfrenta, você acredita que enfrenta hoje no AMS, vendo aí toda a sua carreira e todo o processo? Sem dúvida, o tempo. Por que o tempo? Em épocas de imediatismo, né, é complicado, né? Para a gente não nos falta expertise, tá? Então, o tempo ele é nosso recurso mais escasso e a grande dificuldade de cada um dos nossos profissionais. Porque a expertise nós temos, saber atuar nós sabemos, só que o prazo exigido do mercado é um prazo muito acirrado, né? Então, hoje, quando você trabalha lá, a gente trabalha com SLA, a gente respeita fortemente a questão do SLA, mas às vezes o cliente pede uma priorização do ticket que ele abriu há 2 minutos. A gente diz, então eu quero uma priorização desse ticket, porque eu estou precisando, e nessa você vai olhar o ticket que acabou de ser aberto, né? Então, esse imediatismo ele é muito forte, e esse eu acho que é o grande desafio, porque eu começo a gerar uma fila de 0 prioridade. E quando tudo é 0, Tudo vira prioridade. e eu tenho que repriorizar o prioritário, né? Enfim. Então, aí, o desafio como é que acontece? Eu preciso, entre QA e produção, boto lá em produção. Aliás, o AMS ele tem um foco de produção, mas a gente também faz várias coisas no QA, né? No ambiente de qualidade. Então, QA é essa produção, eu vou lidar com produção. Dentro de produção, eu vou lidar com a obrigação que vence hoje ou que vence amanhã. A que vence hoje. Só que nem sempre eu posso despriorizar aquilo que é QoS, porque nós mesmos, enquanto empresa implementadora de software, muitas vezes a gente abre um chamado para os fabricantes priorizando QoS. Por quê? Porque eu tenho um go-live daqui a poucos dias, eu tenho um go-live na semana que vem, preciso priorizar. Então, a questão de gerenciar no AMS as filas de chamados e cuidar dessa prioridade, além do SLA, eu acho que é o grande desafio. Então, o tempo, eu acho que, sem dúvida, é o nosso maior desafio dentro da AMS. Como a Erika está comentando, né, sobre entrega fiscal e tudo mais, hoje a gente atende no AMS a parte fiscal, compras e o de SAP, principalmente em Foco S4, né? Você gerenciando tudo isso e com uma equipe, né, diversa dentro desses processos, o que você acha de diferença entre os 3 AMS aí? Você falar para mim, ó, eu atendo áreas diferentes dentro da empresa, né? O que você vê de diferença? É bastante complicado, porque cada software ou cada área dessa tem suas exigências e modos específicos de você lidar com esses mercados. Principalmente o fiscal, né? Principalmente o fiscal, né? Então, o fiscal tem diversos imediatismos e um ponto importante é o usuário final ou o cliente final perceber que a nossa equipe não está lidando só com aquele segmento. Eu estou do lado de cá e eu tenho que saber legislações do Brasil inteiro e eu tenho que saber legislação, além do Brasil inteiro, de vários segmentos. Então, para aquele cliente, eu estou lidando com X segmento. Só que a minha equipe aqui, ela tem um estresse constante de estar a par das legislações de vários outros estados e segmentos, né? E esse conhecimento constante também do que muda na ferramenta. Então, na área fiscal, é um dinamismo absurdo em cima de processos, mas sobretudo em cima de capacitação o tempo inteiro também, né? O tempo inteiro. Então, o time já está ali estressado no dia a dia com a fila de chamado que tem para atender, o imediatismo que tem ali para atender as priorizações e tudo mais. E concomitante a isso, tem todo o processo de aprendizado contínuo. Então, a gente tem legislações, diversos pontos de alterações para aquele segmento em específico, tá? Então, esse é um desafio muito grande na área fiscal. Indo para a parte de Ariba, tem muito mais processos, né? Parte de compras, o processo do cliente. Então, você tem uma modificação do software, mas para cliente A e cliente B, você tem processos completamente diferentes. Então, aquele campo que foi criado, aquela situação X que a SAP colocou no produto, eu tenho formas diferentes de implementar ou de suportar, porque ele depende muito do processo desse cliente final, desse usuário final. Né? Falando de SAP, né? de ECC ou de S4, que a gente também dá suporte nos módulos, né, sobretudo localização Brasil, você tem ali apoiado pela legislação, mas também depende muito do processo do cliente, do cenário de negócio que ele tem. Às vezes é um cliente varejista ou indústria, mas ele tem algumas especificidades, né, então você tem que seguir essas especificidades. Então, existe um desafio muito grande para cada área e gerenciar esses diversos AMS exige uma orquestração bastante aprimorada ali, até mesmo porque alguns dos consultores dão suporte em mais de um software. Por exemplo, consultores fiscais, eles estão muito próximos da localização Brasil. Então, vira e mexe, você faz o suporte da localização Brasil também, é a mesma equipe.
Quando a gente fala de compras, o pessoal de compras está muito próximo ali de AMM, então também é um consultor que está muito próximo ali da parte de SAP, né? Suportes casados, né? Suportes casados, né? Então a equipe ela é robusta e multifuncional e tem essa expertise ampliada, porque aí a gente consegue aproveitar essa expertise em diversos softwares que a gente tem ali como escopo de trabalho. A sua equipe deve ser bem interessante. Bastante. Tenho orgulho da minha equipe. Não. Bom, falando em Ariba, vamos entrar um pouco no processo de Ariba, né? A Evelina atende aqui os chamados de SAP Ariba. E aí eu queria entender, primeiro, quais são os problemas mais comuns que você encontra, assim, nos seus chamados. Você fala, esse aqui é top 10. Login de acesso de fornecedor. Sem dúvida. É o que mais cai, assim, no dia a dia. E a urgência também, né? Porque às vezes está vencendo ali o prazo da RFP e precisa atender de imediato, igual a Erika comentou. Às vezes abre em 2 minutos e já quer que o chamado seja atendido ali no momento. Então, hoje, eu acho que o maior volume é de acesso e login de fornecedor. Vamos puxar um gancho? Claro, puxa agora, né, por favor. E o diferencial do nosso AMS é esse suporte para o fornecedor. Exatamente. A gente conseguiu ter um fluxo de trabalho interno na casa, onde a sua área de compras, né, a área de compras do cliente não precisa ficar intervindo com o fornecedor dele, porque antes era o grande sufoco ali das áreas de compra, era colocar uma RFP no mercado, por exemplo, e depois os fornecedores ficarem ali toda hora chamando e pedindo suporte e tudo mais, né? Hoje nós damos suporte para o Brasil inteiro, né, para os diversos fornecedores do nosso cliente. Isso é muito legal. Assim, o acesso com o fornecedor é independente do sistema, né? Então, independente do sistema de compras, os fornecedores sempre interagem ali com a área de compras, né? E a gente ouviu muito isso dos nossos clientes, né? Que o comprador gastava muito tempo para atender os seus fornecedores e a gente sempre conversa que tempo é dinheiro, né? Então, se você está gastando muito tempo, você está perdendo dinheiro dentro da sua área. E a Evelina atende bastante isso. Por que você acha que os fornecedores têm problema com login e senha? Você acha que eles perdem? Então, pra gente entender o ofensor, né? Às vezes não anota, às vezes não deixa salvo lá no Google, enfim. E aí esquece, tem dificuldade, às vezes não sabe onde clicar, onde suportar, onde vai lá, eu clico aqui, eu clico ali. Realmente, às vezes eles não sabem, né? Tem fornecedor que nunca viu a ferramenta, é o primeiro contato. Então, às vezes, tem que criar um usuário. Então, tem essa dificuldade. Porque, assim, o fornecedor ele vai receber o convite da RFP pelo e-mail, que o comprador vai criar, né? Só que quando ele vai clicar lá, ele não sabe onde tem, por mais que seja bem intuitivo, tá? A plataforma é bem intuitiva, só que tem fornecedor que tem dificuldade. Então, assim, você tem que colocar endereço ali, às vezes não sabe realmente. A gente tem também a troca, né? Muita gente que sai, fornecedor, uma pessoa fazia isso o tempo inteiro. Sim, foi out ali pro outro. Exato, aí a pessoa saiu da área, eu tenho que criar uma nova senha para a área, então acho que isso também... Às vezes está no e-mail padrão do compras ali, né, no fornecedor, né? E é uma senha usada por todo mundo, né? Então, às vezes, alguém troca a senha e se perde. Na implantação é importante, né? Passar isso para os fornecedores quando a gente faz, né, toda a parte de workshop para eles, para que eles saibam exatamente, né, guardar essas senhas, o pessoal cria e perde, né? Tem os manuais também, mas tem fornecedor que mesmo com o manual ele vai ter dificuldade, ele vai entrar em contato, ele vai, enfim. Isso é normal. De novo, a cultura do imediatismo, né? Você não vai ficar lendo o manual, ele quer entrar em contato com alguém que vai ajudá-lo prontamente, né? E aí nós estamos aqui para ajudá-lo prontamente. E você imagina, o comprador tá ali com 50 RFPs no mercado e o fornecedor liga, não vai ter tempo de atender. Então, para isso que o nosso é AMS, né? Exato. Se o fornecedor tem problema de acesso à conta, por exemplo, no Ariba, o que ele faz hoje no nosso AMS? Como que ele chega na gente? Na verdade, os compradores, né, da empresa têm que entrar em contato, eles têm que pegar o nosso e-mail, a gente tem um e-mail, suporte, que já linka direto com o sistema e cai. Só que aí tem que ser direto da empresa. Então, empresa X... No domínio da empresa. Exatamente, ela vai encaminhar o e-mail e vai cair para a nossa fila de suporte. Entendi. Tá, dessa forma. Já chega o chamado na gente. Sim. E quais os tipos de atendimento que você faz? Você faz por Teams, telefone? Como que funciona? Tudo. WhatsApp, já fiz até chamada de vídeo pelo WhatsApp, o fornecedor não sabe entrar, já peguei até fornecedor que não sabe entrar no Teams ou no Google Meet. Então, pelo WhatsApp, chamada de vídeo... Todos os canais possíveis. Tudo. Tem outra flexibilização também da nossa AMS, né? Sim. Eu até como gestora odeio
ficar só no mecânico. Acho que todos nós, como consumidores, a gente odeia, a gente quer falar com alguém, tá fazendo opção 1, opção 2, e é muito chato isso, né? Exatamente. E embora a gente tenha a formalização do chamado, que ela é necessária, acho que o AMS, acho que todos os AMS de mercado aí funcionam a partir de um chamado, mas assim que esse ticket, né, esse chamado cai pra gente, é muito importante que a gente saiba como lidar com esse usuário final. Às vezes você consegue ali responder pelo chamado, tá tudo ok, mas às vezes é muito necessário que você abra um canal com ele. Mas comunicação, seja por telefone, ou por Teams, ou por Google Meet, alguma situação dessa. Eu vejo muito a Eveline, né, como sendo aqui da área MS, fazer essa comunicação, né, o primeiro contato verbal ali com o cliente, né, de você realmente entender a dor dele e humanizar esse atendimento, né? Porque não fica só em questão de responde chamada, o cliente devolve ali uma resposta, você responde de novo e fica naquela interação ali, né? Então, às vezes, é muito mais rápido. Inclusive, esse é um dos pontos de celeridade do nosso atendimento também. Muito legal. Exato. Um gancho que a Erika comentou da gente suportar essa parte de fornecedor. Quando eu era compradora, eu sofria muito com isso, porque eu perdia muito tempo tentando ajudar o fornecedor. E assim, né? Deixando seu trabalho de lado. Exato. Eu não tinha tanto conhecimento. Eu falei, cara, eu não tô comprando direito, tô dando mais suporte do que fazendo o meu trabalho, né, como compradora. Então, nem todas as empresas, igual a Erika falou, têm essa parte de suportar o fornecedor. Você dá suporte ali pro comprador, requisitante interno. Então, isso é um diferencial. Com certeza. A gente sempre fala nas reuniões com clientes que a nossa ideia é tornar o comprador estratégico, né? Exato. Para que o operacional seja resolvido por ferramentas, por suporte. Então, essa é a principal ideia que a Alliance Consultoria, realmente uma consultoria, né, para o cliente. E aí, assim, realmente é um diferencial o atendimento para o fornecedor, mas a gente não atende só o fornecedor, né? A gente atende aí a área de compras, as envolvidas, né, até contabilidade se precisar. E eu entendo que muita empresa hoje que utiliza o SAP Ariba não tem suporte, né, faz tudo aquilo sozinha ou tem um ponto focal. Qual que você acha qual é o diferencial de ter um suporte especializado hoje? Você atendendo todas essas áreas, o que você vê ali de feeling, de feedback, que você sente que mudou um pouco a vida deles? Tempo, sim, sem dúvida tempo. Tanto dos compradores, hoje os compradores têm acesso a manuais, né, igual a gente comentou, a gente faz os manuais, disponibiliza, só que às vezes precisa do contato rápido ali, você mostra como que faz, onde faz, acabou, do que ele ficar lendo ali também. Tanto para os requisitantes também, tem a parte de validação técnica, que é uma etapa dentro ali do Ariba. Aí o comprador não tem tempo de entrar em contato ali com o requisitante e falar, olha, é assim, porque o comprador geralmente sabe ali a etapa, Sim. né? E já encaminha pra gente, a gente entra em contato através do Teams. Já explica, já fala o processo. E é super simples, então ele faz ali o procedimento também. A gente falou bastante aí de acesso do fornecedor com senha, né, avaliação técnica. A gente falou de problemas, né? Como que a gente ajuda também no processo? Porque o fornecedor, ele acessa, mas muitas vezes ele também tem dúvida de preenchimento, como a Erika comentou, né? Cada empresa tem o seu formato, cada campo é diferente, né, nas principais empresas. Como que é ir para processo? Geralmente quando a gente resolve esse problema de login, tem fornecedor que fala, tá, o que eu faço agora? Porque ele só entrou ali, ele nunca viu. Primeira vez, exatamente. Né? E aí a gente já continua ali na videochamada, enfim, o telefone, etc. E aí o time vai guiando ali, ó, você clica aqui, primeiro você tem que fazer isso, igual você comentou, cada cliente tem um processo, então os campos não são os mesmos campos, às vezes é um campo a mais, um campo a menos, então a gente orienta ali ele entrar, revisar ali as informações, preencher os campos obrigatórios, onde ele faz download do documento, onde ele sobe preço, prazo de pagamento, prazo de entrega. Então, cada cliente tem particularidade. Exatamente. Né? E aí a gente dá esse suporte também. E para compras, normalmente também troca bastante compradores. Sim. Ou processos novos ali que a gente implementa, você também ajuda com toda a parte do processo? Sim, também. Tem comprador novo que nunca viu Ariba, enfim, primeira vez também. Novo, né? Exatamente. Então, a gente tem manuais, né, já de passo a passo, de como criar, enfim, de como o fornecedor também vai responder, de tudo, para que esteja facilitar o dia a dia. Exato. Só que a gente faz... O olhar criterioso ali, da gente ver sempre a situação de necessidades de retreinar a equipe do cliente também. Isso acontece muito, né? Então, a área mudou ali, ou mesmo o próprio comprador, que é uma melhoria no processo deles, então a gente tem sessões de dúvidas, né, que a gente faz.
tem treinamentos específicos, às vezes, daquele módulo, do sistema inteiro, no overview, né? Então, tem algumas sessões de interações que a gente faz para a área de compras do cliente também. Sim, precisa capacitá-los também, né? Exato. A Alice é desenvolvedora, né? Também tem aí uma fábrica de softwares que a gente gosta de divulgar. Bom comentar. Exato. E para o Ariba, ele é uma excelente ferramenta e que também é muito aberta para que os parceiros possam fazer desenvolvimentos, né? Para que a gente possa conectar ali dentro do Ariba. Érica, o que você fala um pouco dos desenvolvimentos aí que você já viu em 7 anos de Alice? A gente tem aí várias camadas de desenvolvimentos, né? Na verdade, a gente, como também fábrica de software, né? A gente tem o nosso time de desenvolvedores e nosso olhar atento dentro do AMS. Então, muitas vezes o chamado entrou e te atende ali com as coisas de produto, com o processo, a configuração em si, mas às vezes aquele cenário dentro do cliente e em qualquer um dos softwares, seja Ariba, seja também parte fiscal ou de SAP, necessita às vezes de um complemento, ou uma automação, uma robotização ali, ou a melhoria do fluxo, né? Então a gente acaba discutindo o fluxo com o cliente e prover algum tipo de melhoria lá, né? Dentro desse software ou desse processo, né? Que pode ser às vezes uma customização plugada ou às vezes uma melhoria do fluxo de forma que ele não precisa ficar puxando N planilhas, montando e fazendo um trabalho ali manual, né? Então, quanto mais automatizado, seja em qualquer um dos softwares de novo, seja Ariba, seja fiscal, quanto mais automatizado o processo, mais a gente ganha em tempo e mais ganha também em fidelização ali da informação, né? A fidedignização da informação, na verdade, né? Ela está correta na origem e com menos manipulações do usuário ali até o processo final daquele cenário. Bacana. Então, o MS é muito também de identificação de melhorias, né? Sempre. Tanto para fiscal como para compras. Acho que é importante a gente ressaltar isso que vocês atendem 50 vezes o chamado de avaliação técnica. Não tem alguma coisa errada? Por que os usuários estão com tantas dúvidas, né, para acessar a avaliação técnica? Acho que o importante já percebe que ele está puxando planilha e fazendo esse relatório não dá para ser automatizado, então dá para um dashboard nisso dali, né? Ou mesmo tem muitos softwares satélites também dentro da empresa que tal informação, às vezes até pelo processo de negócio mesmo, né? Não é nem que é falha a estrutura, algo assim. Tem estruturas que o SAP não faz tudo. Tem outros sistemas de mercado que vão ser acoplados ali para juntar outras informações, né? No universo fiscal, por exemplo, tem cupons, né? Então, essas interfaces, às vezes, você precisa melhorar essas integrações para que tenha um resultado final nas obrigações fiscais ou no seu processo de compras final. Com certeza. Uma vantagem do MS é que a galera que está trabalhando ali na área tem expertise de mercado, né? Então, a gente atende vários clientes. Então, a gente traz experiências para dentro, né, de cada cliente, do que pode ser melhorado. Isso é bem legal. Para finalizar, Érica, para falar ali, né, de tanta coisa que a gente conversou aqui, quais são os principais... Eu sempre falo que desafio nem sempre é problema, desafio também é oportunidade. Sim. Né? Quais são os principais desafios aí que você vê na AMS, oportunidades que a gente pode esperar aí no futuro de AMS? Acho que a orquestração das coisas, da expectativa do cliente com o valor do AMS. Né? Porque expectativa todos nós temos, né? E cada uma também ali é diferenciada, né? E da forma que a Alice presta o AMS, que não é um AMS robotizado ali, sempre com o mesmo padrão, né? Nós temos um AMS personalizado, então acho que é até importante a gente colocar isso, né? Nosso AMS é extremamente personalizado, né? Com relação à flexibilidade de horário, as formas de atuações, né? Cada cliente tem ali um processo interno, porque a gente lida com empresas grandes, muitas vezes também globais, então cada uma tem processos diferentes de lidar com seus softwares ou com seus processos internos. Então, orquestrar tudo isso, né, com uma equipe que eu já tenho meus desafios internos. A equipe multifuncional, trabalhando com diversos softwares, a questão do dinamismo de mercado, de você precisar estar em constante aprendizado. Já TI já é um processo, né? Esse é o constante aprendizado de TI. A gente tem aí na esfera de softwares que estão aí sofrendo modificações nos diversos segmentos. Então, já temos um desafio muito grande interno. Aí tem mais esse desafio de lidar com essa personalização que a gente tem para cada um dos clientes. Então, hoje a gente tem clientes, eu sempre penso na questão do ótimo, né? Hoje a gente tem clientes que já estão super estabilizados e que o foco da AMS é mais a melhoria contínua. É o olhar para dentro do processo dele, está sempre melhorando. Então, as reuniões ela tem um outro foco, uma outra abordagem.
Por outro lado, você tem clientes que ainda estão ali estabilizando algum processo, alguma coisa, então aí o foco é em resolução de bugs e em outras situações, né? Então, orquestrar tudo isso de formas diferenciadas para a quantidade de clientes que nós temos acho que o grande desafio. Então, a expectativa do cliente versus o valor do AMS e essas diversas peças que a gente tem dentro do mercado. Bacana. Falando um pouco de AMS de Ariba, né, para explicar um pouco para vocês como que funciona hoje dentro da Alliance, como a Erika comentou, a gente tem um AMS bem personalizado, né? Quando a gente entra num cliente, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico para entender todos os processos. E como vocês perceberam, a gente aprende o processo do cliente, né? A gente tem que aprender como que ele faz uma RFP, como que funciona o fluxo de aprovação, quem aprova, né? Quem são as pessoas envolvidas dentro do processo, quais são as principais configurações ali dentro de cada template. Então, a gente faz um diagnóstico para aprender realmente, né, todo o processo do cliente e o atendimento realmente se torna personalizado. A gente quer realmente focar naquilo que o cliente necessita no momento. Se é uma implantação nova, então a gente vai focar em ensiná-los os princípios básicos do Ariba, como que utiliza, quais são as melhores práticas. Se é uma empresa que já utiliza há muito tempo, né, identificar melhorias para ver se realmente eles estão usando da forma correta. A gente conversa bastante aí com clientes que têm Ariba há muito tempo e que a gente comenta, né, o Ariba é uma Ferrari, mas você está sabendo dirigir essa Ferrari? Será que realmente... Tem usuário final de diversos tipos também, né? Porque você tem usuário final, esses que a gente lida muito, né? Que não conhece as ferramentas, que está ali no básico da ferramenta, que você tem que explicar desde o beabá ali, desde o início de todo o processo. Como a gente também tem nossos usuários ali mega avançados, né? Sim. Tem usuários que ali tá de igual para igual ali com o nosso consultor ali. Da letra consultoria, né? Que conhece muito bem a ferramenta e fala assim, eu conheço muito bem a ferramenta, eu estou usando a ferramenta e quero melhorar meu processo. Exato. Então, você tem que ter um olhar mais aprimorado do lado de cá para que você consiga analisar todo o cenário que o cliente está te passando ali e dali do avançado para o super avançado. Com certeza. A nossa equipe hoje de suporte é uma base muito de compradores, né? A gente fala, Eveline, né, compradora, eu já fui compradora, a gente tem outros consultores que já passaram por compras. Então, por quê, né? Você fala, por que eu começo com compras? Conhece o outro lado, né? Porque você está conhecendo o outro lado, né? É fácil de entender também. Exato, eu sei qual é a dor, eu sei onde eu posso tentar tratar, né? Nem sempre o comprador leva para o gestor todas as dificuldades que ele está tendo ali na ferramenta, na otimização, enfim. Então, acho que quando uma implementação é feita, o pessoal pergunta, né? Qual é o maior desafio, assim? É a aceitação da mudança. A mudança, ela é desafiadora em qualquer área da sua vida e profissional também. Então, você está ali há 10 anos numa empresa fazendo um processo com um sistema e aí, de repente, implementa um novo e você precisa se adaptar àquilo, fazer o processo que, mesmo que era demorado antes, você estava mais acostumado do que o que é agora. Então, a gente... comodismo ali. Exato, a gente lida muito com a mudança, né, de compras. Então, por isso que a nossa base de consultoria vem muito da galera de compras, né, o atendimento, para que a gente possa entender realmente essa dor. Então, o aprendizado do processo do cliente, né, porque como é muito particular, a gente começa ali com o aprendizado do processo do cliente, o entendimento de todas as áreas envolvidas, pontos focais, né, com quem que a gente vai conversar, quais são os módulos, o que cada módulo faz, o que cada módulo atende, quem são as áreas envolvidas com cada um deles. E a gente vai atendendo, principalmente ali focado em processo, em fornecedor, que é algo que demanda muito tempo. E a nossa AMS a gente chama, como os nomes gourmetizados, estratégico. A gente fala muito que é o AMS evolutivo, né? Que é aquele que a gente vai identificar as suas novas melhorias. Então, a gente começou com... sai do platô. Exato, a gente sai ali da implantação. E buscando outros pontos ótimos dentro do processo. A nossa expectativa é que o cliente tenha uma boa experiência com o AMS, mas que ele tenha uma boa experiência com o sistema que ele contratou. Então, por isso que eu falo que ser compradora lá dentro, eu sempre falo, cara, eu quero que ele tenha uma boa experiência com a ferramenta. E as empresas são organismos dinâmicos, né? Administrar uma empresa é sempre uma evolução. Né? Você não chega no ponto ótimo da empresa e para por ali. Você sempre vai buscar mais. Então, por mais que a gente estabilize, que a gente arrume os processos, que a gente já ajustou tudo, a próxima etapa é fazer tudo isso. Exato. No outro ponto. Né? Nível mais alto. Nível mais alto. E sempre. Por isso que o nosso AMS tem muito essa característica de evolutivo, né? Para que a gente possa atender e abranger todas as áreas em vários níveis que a empresa se torna. Então, temos especialistas trabalhando com a gente, temos uma área robusta com vários técnicos, um atendimento especializado para o seu fornecedor que
Tenho certeza aí que ele vai ficar bastante feliz com a AMS voltada para ele. E a gente tem muitos ganhos, né, com a AMS. Eu falo que não só ganho em tempo, mas também na agilidade do seu processo, mas também na satisfação do seu trabalho, né? Você está conseguindo fazer um processo completo, você não precisa se preocupar, às vezes, com alguma coisa específica, com atendimento, você sabe que aquilo vai chegar resolvido para você. Só o fato do comprador não ter que ficar tendo fornecedor dele, esse problema não é mais bom. Você flui, né? Eu acho que um dos principais ganhos de outras coisas dentro da empresa para melhorar os processos que eles têm, né? Para agilizar o processo de compra deles, né? Bom, acho que um dos principais ganhos, além do tempo, né, da otimização de processo, é realmente também a fluidez do trabalho, né? Você flui muito melhor quando você tem uma área especializada cuidando daquilo que não precisa ser seu. Né? O comprador, claro, que ele passa por uma fase operacional, né, normal, né? Mas que ele realmente seja um comprador estratégico, que os gerentes e os diretores da empresa consigam visualizar bons relatórios, que eles consigam ter uma visão com um sistema tão bom de quanto eles estão gastando, do quanto eles estão economizando, do tanto que eles têm de agilidade em aprovações, enquanto eles têm agilidade em todo o processo. É uma visão ampla ali das áreas, né? Quais são as áreas que mais utilizam, as que precisam de atenção. Então, acredito que o ganho da AMS e do Ariba tem muito isso envolvido, né? Pessoas, otimização, gerenciamento. Então, é um processo que vocês vão gostar de implementar na sua empresa. Bom, Érica, depois que a gente falou desse monte de conteúdo aqui de AMS, né? Todas essas vantagens, o pessoal de casa deve estar pensando, nossa, como eu faço para ter um AMS desse na minha empresa? O que a gente faz aí para... Muito fácil, né? Deixaremos aqui no link os contatos da Alliance, né? De e-mail e de WhatsApp. Entrando em contato com a gente marca uma reunião. Essa reunião a gente vai conversar, é um bate-papo, né? Eu vou apresentar todo esse contexto de estratégico, de preditivo, da flexibilidade, as disponibilidades que a gente consegue estar montando aí dentro do salário do cliente. E vou entender um pouco do salário do cliente também, para até conseguir formatar ou dar ali as respostas do melhor AMS que a gente pode adequar para ele. E feito isso, a gente evolui aí em questão de franquia, formato de atendimento, né, formato de proposta. Então, é nessa linha. Obrigada. E eu queria agradecer a Érica e a Eveline. Foi um bate-papo bem legal. Acho que temos assuntos bons aí para a próxima, quem sabe. E muito obrigado e até o próximo episódio do Alliance Podcast.